O empresário Luciano Hang, um dos maiores apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, decidiu desejar ao governo Lula que faça uma ótima administração. Outro aliado fiel do ex-presidente, o deputado federal Ottoni de Paula, esteve presente na posse de 3 ministros do governo Lula nesta semana. A CNN disse estar aberto ao diálogo com o executivo. Ottoni disse, abre aspas, continuo na oposição, mas não é porque não gosto do piloto do avião que irei torcer para ele cair. Fecho aspas. Vamos ao debate? Começo por você, Hélio Beltrão. Como é que você vê essa aproximação aí do Ottoni de Paula, um bolsonarista, ao governo Lula e esse discurso do Luciano Hang nesse momento? Olha, Felipe, 2 aspectos. Um, a gente já falou aqui, que é o vácuo que o presidente Bolsonaro deixou nos últimos meses por estar ausente, e a fila anda na política. Como você sabe, a direita é muito forte no Brasil e isso está sendo ocupado de uma certa forma por outras pessoas e outros vão preferir se unir ao poder, é normal. Quanto ao Luciano Hang, eu acho que isso tem uma conotação bem preocupante, porque o Luciano Hang ele foi perseguido, né? Ele teve suas redes bloqueadas por dar joinha num grupo privado de WhatsApp, etc., por conta do seu posicionamento político. E ele é acionista de uma das grandes companhias do Brasil e que pode, então, por sua postura política, estar sendo prejudicada por isso, né? E ele ser prejudicado pessoalmente, né? E haver uma perseguição política contra a empresa. Então, é natural que o empresário que se preocupa e tem que se preocupar com a sua empresa de se proteger. Então, eu acho que ele está tendo uma atitude, olha, tem gente poderosa no poder, eu posso ser punido por isso e eu tenho que, então, ter receio do que eu falo, do que eu não externar tudo o que eu penso e tentar me proteger e proteger aqueles, né, funcionários que trabalham comigo e a empresa. O que é, de certa forma, bastante triste, né? Porque num país decente você não tem normalmente um medo de perseguição do governo. Mas no Brasil de hoje, infelizmente, está havendo essa perseguição e não é só o Luciano Hang, uma opção de gente, né, empresários inclusive, que durante muito tempo não quiseram participar da política brasileira, porque achavam que o Brasil estava indo na direção certa, etc. Um belo dia acordaram, né, principalmente a partir do governo Dilma, e falaram, caramba, a gente não pode deixar o Brasil para os políticos apenas, nós temos que colocar, né, a nossa posição e tentar ajudar o Brasil. Porém, recentemente estão sendo perseguidos e isso está tendo consequências graves para eles e para as empresas que eles estão envolvidos. Obrigado, Hélio. Daniel, você vê essa relação do empresariado com o governo, muitos empresários sempre evitando qualquer mal-estar com o governo de turno, mesmo que tenham ficado aliados de governos passados? Não, isso existe mesmo, Felipe, não dá para negar. Agora, mais ou menos na linha do que o Hélio comentou, eu me lembrei de uma frase de um treinador de futebol pernambucano dos anos 70, o Gentil Cardoso, que dizia o seguinte: quem se desloca tem preferência, quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Isso. E eu acho que isso vale tanto para o futebol quanto na política. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nas últimas semanas, nem se deslocou, nem pediu. E deixou uma base muito fragmentada. O bolsonarismo, que surgiu das urnas em 2018, reunia muitos atores distintos. Reunia o economista liberal, ou o empresário mais pró-mercado, reunia o eleitorado evangélico, reunia as pessoas verdadeiramente conservadoras, reunia o centrão, que viu um momento também de quase que terceirizar a gestão federal e se apropriar da máquina pública no segundo biênio, talvez, do governo Bolsonaro. E esse pessoal acabou sendo um pouco abandonado nas últimas semanas. Eu acho que isso evidencia que está havendo uma dificuldade de recompor a base
do que se chama de direita, ou talvez até de ultradireita em alguns casos, para se viabilizar novamente do ponto de vista eleitoral. O Bolsonaro, ao sair, ao se calar, ao ir para o exterior, ao fazer o que a gente chamou aqui de fuga, de autoexílio, cabem 1000 verbetes para o deslocamento dele para a Flórida, ele deixou uma base que está desorganizada, não tem partido político, não tem uma liderança clara, está à espera de alguém que se aproprie do espólio bolsonarista. Então, eu acho que, enfim, se ninguém se apropria, é natural que o governo que ocupa a agenda, que consegue mobilizar e pautar diariamente o que está acontecendo, tenda a receber pelo menos uma piscadinha, um aceno favorável. Agora, não estão errados, nem o deputado Antônio de Paula, nem o empresário Luciano Hang estão errados. A gente tem que torcer mesmo para dar certo. A gente tem que fazer oposição. Quem acha que tem que fazer oposição, que faça, mas o país indo bem é bom para todo mundo. Isso vale tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Obrigado, Daniel. Aliás, Yuri, o próprio Hang, de acordo com informações divulgadas pela imprensa 2 anos atrás, pela Lei de Acesso à Informação, recebeu empréstimos ali para as empresas dele, do BNDES, teve uma relação ali de 1993 até 2014, que permeou ali os governos do PT, inclusive, por volta de 70 milhões de reais. Então, você acha que depois de toda essa polarização, do próprio protagonismo que ele teve, está querendo baixar a bola um pouco? Aparentemente, sim, né? E acho que... o Daniel, o Hélio conhecem muito mais esse mundo empresarial do que eu, e a gente sabe das conexões, né, ou da forma como o Estado brasileiro se relaciona com o setor privado e vice-versa, do quanto de fato pode haver retaliação ou do quanto de fato pode haver compadrio, ou quando pode haver relação republicana. Quer dizer, se um empresário que é claramente de um campo político tem... conseguindo preencher os requisitos, consegue que suas empresas tenham financiamento dentro de uma linha lícita de um governo que é diametralmente oposto ao seu, está tudo certo, é republicano, ou pelo menos é institucional. Do caso do deputado Antônio de Paula, lembrando que deputados e deputadas representam segmentos da sociedade, é claro que eles têm sim a representação político-ideológica, mas eles também têm o dever de representação dos seus cidadãos nas suas demandas. E para conseguir atendimento de suas demandas, de novo, demandas legítimas, uma comunidade de uma região precisa de reforma numa escola. É legítimo que ela busque se não for fácil de conseguir na prefeitura, no governo estadual, é legítimo que o deputado ou deputada represente essa região e consiga pleitear republicanamente uma ação que é de estado de bem-estar, de dever do Estado prover uma escola digna, um posto de saúde digno. Então, é natural que um deputado mantenha qualquer tipo de porta aberta. Agora, aí partindo para a realpolitik e para os jogos mais maquiavélicos da política, vale a gente lembrar que em qualquer governo, seja um governo do PT, seja o governo de Bolsonaro, há convergências em determinadas pautas desses dois campos, né? E aí a gente viu, para citar a legislatura passada mais recente, a união de esforços do PT com o Centrão e apoio de bolsonaristas em uma série de pautas, como, por exemplo, mudança na lei de improbidade administrativa. Isso aconteceu. Houve uma tentativa, na votação da lei das estatais, agora na Câmara, também foi ecumênico. Exato. O apoio ali. Não avançou no Senado e parece que não vai adiante, pelo menos num primeiro momento. Mas na Câmara, isso ficou muito evidente. Quando eu vejo essas situações como as de hoje, eu só consigo pensar naqueles cidadãos que acreditaram demais numa ideologia, em coisas que não podiam acontecer, tomaram chuva, estão ali passando perrengue na frente de quartel, estão acreditando em algo, às vezes sacrificando sua própria liberdade, porque cometem atos que certamente, se botarem a mão na consciência, vão se arrepender ao agredir outras pessoas, ao agredir patrimônio público, ao enfrentar policiais. E aí agora vem os seus heróis. Já vamos falar do episódio de hoje, de agressão a jornalistas. Que é lamentável. Estão vendo os seus heróis se rendendo à realidade. A realidade americana, no caso.
Gente da família Bolsonaro, inclusive o patriarca, está na Flórida nesse momento, de acordo até com o relato de um bolsonarista, estava lá andando no condomínio, como mostram vídeos na internet. Paulo, como é que você vê esse momento de transição? Jair Bolsonaro no exterior, alguns bolsonaristas reajustando o seu discurso. Bom, é só a gente ver que esse reajuste de discurso aconteceu durante o governo, né? Então, eu até falei isso ontem. Então, o Bolsonaro, que não era do Centrão, de repente virou do Centrão, né? O Eduardo Bolsonaro, que estava lá falando, né? Olha, quero ver quando o bicho pegar, quem que vai continuar firme e forte, Bolsonaro e tal. E aí depois aparece tirando foto com o Valdemar da Costa Neto, lá sorrindo e tal. Então, quer dizer, Só lembrando que esse discurso ele deu no comitê do PSL, na época era esse o partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, em 2018, ano da corrida eleitoral. Um evento de campanha, né? E aí, quando Jair Bolsonaro chegou ao poder, ele fez alianças ali com o Centrão e esse contraste ficou bastante evidente, assim como naquele mesmo evento houve o discurso do general Augusto Heleno. Exatamente. Mudando a letra de um samba, né? Se gritar pega Centrão, ele colocou essa palavra no lugar de ladrão, não sobra um, meu irmão. Pois é, então assim, essas coisas acontecem dentro da política o tempo todo. O Ottoni de Paula era um apoiador do PT, né? Então apoiou o governo Dilma e tal. E do lado do Luciano Hang, que é o empresário, então a gente nunca sabe aqui no Brasil que tipo de relação que os empresários têm com o governo. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que eles, né, por conta do Brasil ser um país muito difícil do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de tributário e tal. Então, os grandes empresários sempre têm aquela coisa de se aproximar do governo para conseguir benesses e tal. Então, fica assim, as pessoas, como o próprio Yuri colocou muito bem, de novo, então assim, as pessoas acreditaram numa fantasia de que existe uma fidelidade absoluta dentro dos corredores de Brasília. Não existe. A fidelidade que eles têm lá é aos interesses que eles têm, né? Dentro e fora de Brasília, quando o ente privado se relaciona com o ente público. Então, eu acho que esse é um caminho natural, ou para se proteger, como o Hélio falou, ou justamente porque não tem fidelidade alguma, é tudo interesse mesmo. Eu estou aqui para defender o meu interesse, então quem está no poder eu estou junto, né? Então tem a frase do "ai governo, sou contra", desse caso é o contrário. "Ai governo, sou a favor". Então, quer dizer, a gente nunca vai saber muito bem, a não ser que um escândalo ocorra, quando essas decisões são por puro interesse ou quando são por filiação ideológica, digamos assim. Mas nesse caso aí, eu acho que isso já se mostrou muitas vezes durante o próprio governo. Então não tem nem... As pessoas estão... Já falei, vou repetir, você foi enganado. Você está na rua aí até agora. O sujeito estava lá hoje passeando no mercado, né? Dando uma volta no mercado e tal. Ele já nem lembra mais, o Bolsonaro. Ele nem lembra mais que as pessoas estão na rua aqui tomando paulada. É isso. A vida andou, seguiu, já vem seguindo faz tempo, mas a retórica é mais forte do que a prática e as pessoas estão se expondo aí a troco de nada. É isso. Essa é uma questão muito importante do nosso tempo. Como muita gente se deixa guiar pela retórica, em vez de olhar realmente as atitudes, as condutas, os votos, as decisões, né? Yuri apontou ali algumas pautas, eu tenho apontado também em que há consenso entre petistas e bolsonaristas. Por mais que haja essa polarização na retórica, na propaganda, na rede social, muitas vezes no Congresso votaram juntinhos.